Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 19 de junho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos um dia com poucas novidades aqui, tá? Os ucranianos fizeram mais um grande ataque contra vários oblastes russos. Aqui em Orenburg teve drone ucraniano, aqui em Nizhny Novgorod e em vários outros lugares aqui, os ucranianos fizeram ataques com drones contra instalações russas, né? Na linha de frente, nenhuma grande mudança no final das contas. Tivemos uma troca de prisioneiros, o que é sempre uma coisa positiva, os ucranianos voltando para casa. E do ponto de vista da diplomacia, mais uma vez o Trump deu uma patada no Putin, mostrando como que essa guerra de Israel com o Irã está servindo também para colocar o Putin no lugar dele, aos olhos do próprio Trump e dos americanos. E vamos falar também sobre uma rede de propaganda russa que foi desmantelada na Argentina. O pessoal da propaganda russa aqui no Brasil se prepara, a hora de vocês vai chegar, tá? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por 4 cavaleiros do Putin Calypse, o nome do cara e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, os russos lançaram mais 104 drones, não teve mísseis dessa vez, mas teve muitos drones, mas isso daí já é normal, os ucranianos derrubaram a imensa maioria deles, os outros poucos que caíram não tiveram grandes problemas, né? Porém, a Ucrânia também mandou a informação aqui sobre novas formas de abater esses drones. Eles estão usando equipes de drones para abater drones, né? Como a gente já explicou aqui, o grande desafio da guerra com drones é que o drone é muito barato, então você não pode usar um meio caro para derrubar um drone, você tem que usar um meio barato para derrubar o drone, né? Aqui tem mais um monte de imagens aqui de drones derrubados e coisa e tal. Tem outro vídeo aqui que eles lançaram também dessa equipe antidrones dos ucranianos, né? Que inclui agora o uso de drones para derrubar drones. Ou seja, esse é o desafio dos drones. Os drones são baratos, então se você usar uma coisa cara, não dá certo. Você tem que usar uma coisa barata também. No final das contas, toda guerra também é uma guerra econômica, né? E aí a Ucrânia está apostando agora em drones para derrubar drones. Está aí a proposta deles aqui, drones que tem, eu imagino que devem ter rastreamento automático, porque você conseguir pilotar um drone é humanamente impossível a essa distância, né? E a Ucrânia tem conseguido derrubar muitos drones com essa tecnologia, com essa equipe deles lá, né? Bom, o presidente Zelensky está de volta na Ucrânia, ele esteve na Áustria, depois esteve lá no G7 no Canadá e retornou para a Ucrânia agora e foi prestar solidariedade aos atacados no ataque do dia 17 de junho, que foi um ataque muito forte da Rússia contra a Ucrânia. E mostrando aqui foram vários mortos e coisa e tal, né? Um absurdo esse ataque. Mais um ataque contra áreas civis, totalmente sem objetivo militar. A gente falou sobre esse ataque aí nos dias passados, realmente mais um absurdo, né? Os ucranianos, por sua vez, fizeram vários ataques a instalações militares e industriais russas, né? Então teve um ataque em Volgogrado, aqui teve um incêndio aqui em Volgogrado, dá para ver uma grande coluna de fumaça na base aérea que tem ali, o campo aéreo que tem na região de Volgogrado. Ainda não sabemos qual foi o dano causado, mas certamente foi atingido ali, né? Volgogrado, para quem não sabe, é essa cidade russa aqui, que antigamente se chamava Stalingrado e foi palco de uma das principais batalhas da Segunda Guerra Mundial, né? Os alemães chegaram até tomar quase toda Stalingrado na época, mas acabaram sendo repelidos aqui, e justamente aqui que marcou o ponto de virada da União Soviética contra a Alemanha nazista, né, na Segunda Guerra Mundial. Depois do fim do comunismo, a cidade foi rebatizada de Volgogrado, e ela tem uma base aérea aqui que é usada pelos militares russos, e essa base foi atingida. Não sabemos ainda o que foi atingido, qual foi o alvo. Tá ali, teve alguns drones que foram derrubados antes de atingir o objetivo, mas a gente sabe também que tem coisa aqui que foi atingida, tá pegando fogo aqui na base aérea ali em Volgogrado, né? Também teve um ataque aqui em Nizhny Novgorod, tá aqui
Enfim, está aqui o ataque ucraniano contra Nizhny Novgorod na Rússia, e também teve um ataque contra Orenburg, a 1000 quilômetros da Ucrânia. Então você pode ver aqui... Сюда, куда-то к нам летит, да. Прямо над нами. Блядь, сюда что ли ебашит? Вон, блядь. Стоп. Вот, сейчас сюда, блядь, прилетит, сука. Уши. Alguma coisa foi atingida ali, né? O que vocês veem, ouvem esses tiros todos, é o pessoal tentando derrubar o drone na base do tiro, né? Isso é possível, não é fácil de fazer, mas é possível fazer, e o pessoal fica tentando derrubar isso aqui. A grande novidade nesse ataque é justamente que então Volgogrado foi atingida, Nizhny Novgorod foi atingida também, e Orenburg é esse oblast aqui, o oblast de Orenburg, a cidade de Orenburg fica aqui. É muito longe. O que chama atenção nesse ataque é que é bastante longe, a Ucrânia cada vez indo mais longe nesses ataques de drones dentro da Rússia, né? Bom, e também teve ataque de drones na cidade temporariamente ocupada de Shakhtarsk. Shakhtarsk fica aqui do lado de Donetsk, Donetsk está aqui, é uma cidadezinha aqui do lado, eu não vou achar aqui, mas é uma cidade importante da Ucrânia que está temporariamente ocupada pelos russos, e aqui está aqui, Shakhtarsk. Shakhtarsk e foi atingida também por drones ucranianos. Dá para ver que alguma coisa muito grande foi atingida ali em Shakhtarsk, provavelmente pontos de comando russos, né, e unidades russas por ali, né? Bom, falando sobre a linha de frente, mais um dia em que não teve nenhuma grande mudança. A gente vê aqui a tentativa, a gente já falou sobre isso ontem, os russos fizeram uma grande tentativa de uma coluna blindada na região de Konstantinivka, falharam totalmente, não conseguiram avançar nada, foram destruídos os blindados todos aqui. Aqui está mostrado a atuação dos ucranianos destruindo os blindados todos aqui nessa ofensiva russa que teve ali em Konstantinivka. Os russos não conseguiram avançar e perderam mais um monte de blindados, né? Os russos também tentaram retomar a região das Dachas ali em Kherson e acabaram se ferrando, foram destruídos também nessa tentativa, né? Para entender isso daqui, a gente está falando... Konstantinivka a gente já falou, né? Essa cidade aqui, os russos tentaram um avanço a partir daqui e não conseguiram, né? Agora, o outro ataque foi em Kherson. Kherson, essa região aqui das Dachas, aqui, ó, essa região aqui, embora esse mapa esteja marcado como vermelho, essa área ainda é ocupada pelos ucranianos, tá? Até esse canal aqui, toda essa área aqui é ocupada pelos ucranianos, na verdade. Então os russos tentaram retomar as Dachas aqui e acabaram se ferrando completamente, né? Tá aqui um carrinho de golfe deles, os russos têm usado esses carrinhos de golfe, motocicletas, esse tipo de coisa, mas teve um obus também, que o obus foi destruído, e no final das contas não conseguiram avançar nada, eles não conseguiram chegar nas Dachas, foi tudo destruído ali. Esse aqui são os russos reclamando, né? Que, porra, não conseguimos avançar nada, não sei o que lá. Aqui, ó, o piloto, o motorista realmente é uma pena, eles conseguiram pegar tudo, nós não fizemos, não chegamos até lá, né? Os russos tentaram chegar reservas até o vilarejo de Dacha, do outro lado de Kherson, mas isso não alinhava com os planos das forças armadas ucranianas, e o resultado foi que foi tudo destruído ali na região. Excelente notícia, né? Bom, o Polevolan, a esse momento, ainda não colocou as cartas dele aqui de alteração da linha de frente, mas a gente sabe que não teve nenhuma grande alteração da linha de frente de ontem para hoje, né? Bom, os ucranianos eliminaram o Mikhailo Grastsai, que era um colaborador, né? Um ucraniano que se vendeu para os russos, e essas pessoas todas evidentemente estão marcadas para morrer lá na Ucrânia, e ele estava na região temporariamente ocupada de Berdyansk, no dia 18 de junho, foi atingido por forças do serviço especial ucraniano por lá. É o resultado de todo colaborador com forças russas, evidentemente, né? O grupo Atesh, que é um grupo partizão ucraniano que atua lá na Crimeia, ele está apontando que existem manobras falsas na Crimeia, né? Os russos estão mostrando um monte de tanques e transporte de pontes e coisa e tal em regiões ali na Crimeia, mas segundo eles estão dizendo, isso não tem nenhum propósito no final das contas, são equipamentos velhos, equipamentos que não vão ser usados para nada. A ideia é só despistar despistar a informação ucraniana, né?
Bom, outra notícia boa que nós tivemos de ontem para hoje foi justamente a troca de prisioneiros. Isso é sempre uma coisa positiva, o pessoal conseguir se reunir novamente com a família. Eles não publicaram o número de prisioneiros que foram trocados, mas a gente sabe que são prisioneiros que estão com condições graves de saúde, com problemas crônicos e doenças graves. Então foram os prisioneiros trocados dessa vez, ainda é parte daqueles acordos lá de Istambul, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a tentativa russa de avançar ali em Torezk, que falhou. É justamente aquela tentativa ali em Konstantinivka que a gente mencionou aqui. As forças ucranianas destruíram 15 peças, né, 15 equipamentos ali de equipamentos pesados e 8 veículos motorizados. Acabou que não conseguiram avançar nada, né? Isso mostra um pouco que a ofensiva de verão russa está indo a lugar nenhum, já está acabando a força dela, né? Bom, teve um encontro de cúpula da Ásia, do leste da Ásia, né? E o que chama atenção aqui, como vocês podem ver, é que tem um monte de gente, tem o Xi Jinping, tem o cara do Cazaquistão, tem o cara do Turcomenistão, do Uzbequistão, de não sei mais o que, mas não tem Rússia, né? A Rússia não foi chamada para esse encontro. Cada vez mais fácil notar o isolamento russo nessa história, né? Mas a Rússia chamou a delegação do Talibã para o encontro econômico de São Petersburgo, a Feira Econômica de São Petersburgo. O Talibã do Afeganistão vai estar lá, né? Ou seja, cada vez restam menos apoios para a Rússia e parece que esses apoios estão vindo principalmente dos países ali muçulmanos, ali árabes e muçulmanos ali da região do Oriente Médio, né? É o que resta para o Putin. E não é uma coisa muito boa de ver, porque eu espero que os talibãs estejam prestando atenção, porque lembra que a Rússia estava com grandes laços com o Irã ajudou muito a Rússia com o drone Shahid. O drone Shahid, a Rússia não tinha nada nesse sentido, né? Foi o Irã que ajudou a Rússia com os Shahids. A Rússia até hoje usa os Shahids contra a Ucrânia. E quando o Irã precisou, meu amigo, o Putin mandou uma banana para eles. Então eu espero que os talibãs do Afeganistão percebam que tipo de parceria que a Rússia faz com as pessoas, né? Quem sabe eles são mais inteligentes que o Lula, né? Porque o Lula acha que vai conseguir tirar alguma coisa da Rússia, que vai ter alguma vantagem negociando com o Putin, né? Não. Você pode ajudar o Putin, é verdade. O Putin te ajudar, ele não tem condição nenhuma, né? Isso é outra coisa que muita gente está criticando lá no Oriente Médio e nos países muçulmanos, justamente a questão do fato da Rússia ter abandonado o Irã. A Rússia falou, não... O Putin chegou a falar que a gente ofereceu defesas antiaéreas para o Irã, mas eles não quiseram. Duvido. O que aconteceu aqui é que o Putin está querendo salvar a cara do equipamento militar russo, que está todo mundo vendo que não serve para porcaria nenhuma, que é um lixo. Né? As defesas antiaéreas russas e soviéticas que tinham lá no Irã foram todas destruídas sumariamente, rapidamente por Israel, sem dar nenhuma dificuldade. Né? Ou seja, e a Rússia abandonou o Irã completamente. Nada. A única coisa que teve foi o Putin falando que acha que os Estados Unidos não deveria entrar nessa guerra. Eu não sei se não vai dar alguma coisa nisso não, né? Outra coisa engraçada que botou o Putin numa situação meio constrangedora, o Trump falou com o Putin e o Putin teria oferecido para ser o mediador do conflito entre Israel e Irã, né? E o Trump disse para o Putin, me faça um favor, seja o mediador no seu próprio país, vamos fazer um acordo com a Rússia primeiro, não sei o que lá. Vladimir, vamos resolver esse problema da Rússia antes de qualquer outra coisa? Depois você pode tentar se intrometer no resto e coisa e tal. Um monte de pessoas morreram, não vamos chegar mais longe disso daqui, sobre a Ucrânia e a Rússia, não sei o que lá. Ou seja, o Trump deu uma banana para o Putin, né? E claramente isso daqui não deve... O Putin não deve ter gostado disso, porque o Putin quer se mostrar como uma pessoa razoável, um conciliador e coisa e tal, mas como que esse cara vai ter chance de alguma coisa, né? Bom, e o Tucker Carlson fez uma entrevista com o Ted Cruz, né? O Ted Cruz é um senador republicano, e o Tucker Carlson em determinado momento falou, não, porque a Rússia é muito bonita, que você precisa ver Moscou, eu viajei em Moscou e não sei o que lá, e é muito mais bonito que Washington, bom, isso é uma idiotice, né? Porque é lógico, se você comparar as piores partes de Washington com as melhores partes da Rússia, você vai chegar à conclusão de que realmente é melhor. Da mesma forma, você comparar os piores lugares dos Estados Unidos com os melhores lugares do Brasil, você fala, caramba, o Brasil, muito bonito e coisa e tal. Pô, vai ali na região dos Jardins, em São Paulo, só casa rica, só coisa rica. Aí vai lá no meio do Alabama, lá na favela no meio do Alabama, lá, coisa só tem pobre. Não, mas aí que tá, né? Se é para comparar.
você tem que comparar lugar rico com lugar rico, lugar pobre com lugar pobre. E aí, meu amigo, lamento informar, tanto o Brasil quanto a Rússia se ferram completamente nessa comparação. Os lugares ricos americanos são muito mais ricos que os lugares ricos brasileiros, e mais do que isso, são muito mais numerosos. Você encontra vários lugares com prosperidade nos Estados Unidos. Aqui no Brasil você tem que sair pescando ali um bairrozinho em São Paulo, um bairrozinho no Rio de Janeiro, algum lugarzinho ali no sul, uma cidade ou outra no sul e coisa e tal. E tirando isso, não tem mais lugar próspero em lugar nenhum do Brasil, né? Lá nos Estados Unidos tem lugar próspero para tudo quanto é lugar que você vai. E a Rússia é a mesma coisa. Se você pegar ali Moscou, São Petersburgo, você vai achar ali algumas vizinhanças que são realmente muito bonitas, muito arrumadinhas, lugar de gente rica e coisa e tal. Mas saiu disso, meu amigo, o resto tudo é um chiqueiro a Rússia, né? E aí, em algum momento, o Ted Cruz falou assim, ó, por algum motivo você está realmente investido em defender a Rússia, você quer muito defender a Rússia, né? Eu não consigo entender por quê, né? E o Tucker Carlson até riu, né? Pô, todo mundo sabe por quê, meu amigo. O Ted Cruz sabe, o Tucker Carlson sabe, todo mundo que está assistindo sabe. O Tucker Carlson está recebendo dinheiro da Rússia, é óbvio, é evidente que está recebendo dinheiro da Rússia, né? E daí teve críticas, o Ted Cruz criticou o Zelensky, mas não sei o que lá, mas no final das contas falou, poxa, não consegue entender o quanto que o Tucker Carlson está defendendo a Rússia e o Irã. Não tem lógica. Um dos lados positivos desse ataque de Israel contra o Irã para a Ucrânia é justamente que está desmascarando essas redes de propaganda todas, que é a mesma rede de propaganda. Eu já falei para vocês, né? Esses influenciadores que a Rússia paga, é a terceira parte da estratégia deles de 3 partes para fazer fake news, para gerar desinformação. Eles têm a eficiência decrescente no tempo. Então eles começam defendendo a Rússia. Aí, à medida que o tempo vai passando, você perde capacidade, né? Você que começa a defender o lado errado, evidentemente as pessoas começam a se afastar, começam a não levar mais você a sério. Então você começa a decair. Aí a Rússia, o que ela faz? Ela passa para o Irã, passa para os Houthis, né? O Jackson Hinkle é um que já está defendendo o Houthi no Iêmen. Os caras lá, malucos, terroristas que mascam erva o tempo todo, né? Erva narcótica o tempo todo, e o Jackson Hinkle defendendo, porque não sei o que lá, porque só falta dizer que tem que morte à América. Aliás, ele já disse morte à América, né? Mas enfim, o Tucker Carlson está nesse caminho. O Tucker Carlson ainda tem alguma credibilidade lá nos Estados Unidos pelos anos que ele teve de propaganda oficial lá na Fox News, né? Mas está rapidamente decaindo. Já começou a sair da Rússia, já está indo para o Irã, daqui a pouco está defendendo os Houthis aí, que é o último estágio nessa coisa, né? O pessoal está brincando que está tendo uma grande guerra lá entre os apoiadores do Trump, né? Então aqui o Tucker Carlson, o Elon Musk, a Tulsi Gabbard, né? E de repente está sumindo todo mundo. Essa foto é uma foto conhecida da época do Stalin, né? Em que o Stalin ia apagando da foto as pessoas que não eram mais amigos do regime, coisa e tal, enfim. O Trump não é um ditador como o Stalin, e eu acho, sinceramente, muito positivo que ele tenha tirado o Tucker Carlson, o Elon Musk, a Tulsi Gabbard do círculo mais próximo dele aí, porque esses caras são russetes, né? Realmente não tem salvação ali, né? E esse tipo de propaganda russa, isso é um problema sério, eu já falei para vocês, os Estados Unidos, a Rússia paga muita gente, aqui no Brasil também, e na Argentina, olha só, a inteligência da Argentina descobriu uma rede de agentes operando no país que estavam trabalhando pelos interesses do Kremlin. O Adorni, que é o porta-voz do Milei, fez esse comunicado ontem. Tá? Russos residentes na Argentina que estão alegadamente envolvidos em tarefas suspeitas em favor de interesses geopolíticos da Rússia, em cooperação com cidadãos argentinos. Então, esse casal aqui, eles são russos, mas eles estão justamente recrutando argentinos para ajudar a causa russa, né? A investigação revelou a existência de uma organização ligada ao governo russo chamada The Company, ou A Companhia, relacionada ao projeto Larta, que foi feito pelo Prigozhin, pelo Grupo Wagner, que morreu em 2023. Né? Foi estabelecido que o líder dessa organização era um russo vivendo na Argentina, o Lev Konstantinovich, alguma coisa aqui, e ele era responsável por obter fundos e desenvolver laços com participantes locais da organização, junto com a sua esposa, a Irina Yakovenko. Então, esse casal aqui, eles seriam esses responsáveis por essa The Company. O projeto Larta foi que originou isso, mas o Larta acabou, porque acabou o Wagner Group, né? O grupo Wagner lá. De acordo com Adorni, o propósito da organização era criar um grupo de pessoas leais aos interesses russos na Argentina,
de maneira a criar campanhas de desinformação contra autoridades locais. É lógico, visando o Milei, né? E aí você entende, lembra aquele negócio que teve uma crítica muito forte ao Milei por questão de uma criptomoeda que ele teria supostamente promovido? Quando nada, ele falou só que genericamente que apoiava interesses de desenvolvimento e coisa e tal na Argentina, né? Mas acusaram ele de fazer de estar promovendo uma criptomoeda. Foi uma campanha de desinformação muito forte contra o Milei. Envolveu não só pessoas na Argentina, envolveu um monte de jornal aqui no Brasil, um monte de youtuber no Brasil também criticando o Milei por conta disso. Lá nos Estados Unidos, tudo isso é esse projeto aqui, ó, The Company. E olha só, já foi explodido lá na Argentina, já descobriram os contatos. Daqui a pouco vai chegar no Brasil, hein? A galera que tá gostando aí do dinheirinho russo, se prepara, tá? Vai dar ruim para vocês. Vai dar ruim assim. O governo brasileiro ama os russos, ama o Putin, então provavelmente não vai dar em nada, mas pelo menos a reputação de vocês vai ficar manchada a troco de meia dúzia de trocados aí que vocês ganharam, né? Enfim, aqui, ó, eles estavam envolvidos na criação e distribuição de conteúdo em redes sociais, estabelecendo contato, influenciando associações civis, fundações de ONGs, organizações sem fins lucrativos. O que eu falo para vocês, o pessoal vê errado, achando que as ONGs aqui no Brasil são coisas de globalistas da Europa. Não, até tem algum apoio de globalistas da Europa, mas o grosso das ONGs no Brasil é russa, é financiado pelos russos, os russos que não interessam que o Brasil explore petróleo, porque o petróleo é a grande riqueza da Rússia. Se o Brasil começar a explorar muito petróleo, isso piora a situação da Rússia, né? O Adorni disse que só revelou parte das informações que eles têm, porque a investigação ainda está acontecendo e novos envolvidos devem ser abertos em breve, né? Então, excelente notícia isso daí. Será que não é a mesma rede que opera aqui no Brasil? Eu fico me perguntando, né? E lógico, esse pessoal é contra o Milei, porque o Milei apoia a Ucrânia, né? O Milei está do lado correto nessa história toda, né? Houve uma confusão na eleição da Polônia, tá? Vocês lembram a eleição da Polônia? As pesquisas de opinião davam uma vitória para o Tchaikovsky e acabou que o Nawrocki acabou ganhando com pequena diferença de votos, 360 mil votos, né? E agora parece que a Comissão Eleitoral da Polônia descobriu uma fraude que aconteceu em vários distritos de Cracóvia. Curiosamente, os distritos em que havia uma organização muito forte do partido do Nawrocki, mas que a maioria dos votos teriam sido para o Tchaikovsky, e os números foram invertidos. O pessoal inverteu os números. Segundo estão dizendo, pode ter sido erro, a pessoa lá que tabulava os votos, voto impresso, vocês sabem, tem esse problema, né? Na hora de contar voto impresso, a chance de você ter um erro, a chance de você ter uma fraude, eu sempre aviso para o pessoal acha por algum motivo que imprimir o voto vai resolver algum problema aqui no Brasil. Não vai resolver problema nenhum. Vamos ficar na mesma situação que a gente está hoje, se não pior. Porque no final das contas, contagem de voto impresso, né, ou voto no papel direto, como é lá na Polônia, é sempre uma área de muita possibilidade de fraude. Aqui no Brasil existiam fraudes, inúmeras fraudes, na hora de contar o voto impresso. E olha esse caso lá na Polônia, exatamente na hora de contar o voto, que lá é voto em papel direto, o pessoal trocou os números e a expectativa é que pode dar merda, tá? Porque eles estão dizendo aqui que foram 50 regiões eleitorais em que houve esse tipo de erro, e o resultado não foi anunciado, eles não quiseram divulgar se essa mudança alteraria o resultado, né? Porque eu imagino que é porque alteraria, porque se não alterasse não teria problema, né? Lembra, fraude tem em toda eleição tem alguma fraude, alguma coisa dá errado, algum valor dá errado. O que é difícil é uma fraude que altera o resultado final da eleição. A maior parte das fraudes são fraudes pequenas, ou erros, ou problemas pequenos que não vão alterar o resultado geral, né? Agora, por que a gente acha que isso pode ter alterado o resultado final? Bom, o órgão eleitoral da Polônia não divulgou essa informação, o resultado final, que seria com a correção do problema, encaminhou tudo para a Suprema Corte da Polônia, que vai analisar o que fazer a partir disso. Existe a chance de anularem as eleições na Polônia, tá? Segundo estão dizendo aqui, foram vários distritos e, curiosamente, sempre no mesmo sentido, sempre votando no cara pró-Rússia. É o que eu falo para vocês, a força que a Rússia tem para influenciar eleições não é pela rede social. Pela rede social eles não conseguem nada.
o que eles têm a força de influenciar eleições é colocar gente lá no sistema, corromper gente de dentro do sistema para fazer as pessoas fazerem merda e assim alterar resultado de eleições, né? Aqui no Brasil eu não descarto esse tipo de coisa, vocês sabem, eu sou um grande defensor da urna eletrônica brasileira, até porque eu conheço muito do assunto, eu trabalhei minha vida inteira com segurança de sistemas. Voto impresso, como o pessoal está imaginando, não vai resolver problema nenhum aqui no Brasil, como não resolve em lugar nenhum do mundo. Você pode fazer a conta de que é um sistema que as pessoas acham mais confiável, então só isso já justificaria você implementar esse sistema. Ok, isso aí eu acho que é uma coisa que é razoável de se dizer. Mas dizer que é mais seguro, não é. Na primeira eleição que tiver aqui no Brasil, com voto impresso, como o pessoal quer, que imprime o voto, aí cai na urnazinha ali, não sei o que lá e coisa e tal, na primeira eleição que tiver aqui, a gente vai ver gente falando, mas eu digitei 23 e apareceu 59 ali, imprimiu 59 no voto, tá fraudado isso daí. Não vai resolver problema nenhum, vai ter as mesmas desconfianças, as mesmas... Por quê? Porque quem perde a eleição fica sempre chateado no final das contas, né? Agora, repara que quando efetivamente tem fraude, mesmo em sistemas como o brasileiro, com boletim de urna, você conseguiria identificar. O problema que foi identificado na Venezuela foi com base em boletim de urna, daria para identificar aqui no Brasil da exata mesma maneira. Não houve nenhuma recontagem de votos manuais lá na Venezuela, foi só a checagem do boletim de urna, já foi suficiente para mostrar que a eleição lá foi fraudada. Da mesma forma, aqui na Polônia, não se precisou fazer recontagem de voto em lugar nenhum. Recontagem de voto é inútil. O que o pessoal detectou foi justamente entre o resultado oficial enviado o boletim de urna das sessões, dessas 50 regiões lá da Polônia, quando entre isso e o resultado final que apareceu no site do governo tinha discrepância. E é o que eu falo, aqui no Brasil também, se alguém fizesse alguma fraude na contagem de voto, bastaria o pessoal fazer a contagem manual ali dos boletins de urna e chegaria no resultado, ou perceberia que haveria fraude. Se tivesse havido fraude no Brasil, seria detectado dessa forma, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer na Polônia. Por enquanto não tem nada, por enquanto é só uma desconfiança, foi encaminhado para a Suprema Corte, mas é uma coisa séria. É sério, senão não teria encaminhado para a Suprema Corte. Como eu digo para vocês, fraude eleitoral tem em toda eleição, alguma fraude tem. Algum eleitor vende o voto, algum eleitor vota errado, alguma urna dá defeito, sempre tem alguma fraude. A questão é fraude que muda o resultado, e aparentemente pode ser o caso lá na Polônia, né? Bom, a Ucrânia aumentou a produção de mísseis balísticos com alcance além de 500 quilômetros. Excelente notícia aqui, disse o general Mykola Malomuz, que é da Ucrânia, né? A União Europeia está conseguindo uma alteração nos programas dela para conseguir mais 200 bilhões de ativos russos que estão congelados para serem usados para a defesa ucraniana. Excelente notícia, quanto mais esses ativos forem usados para a Ucrânia, melhor no final das contas, né? Bom, vai haver um encontro com o Zelensky e o Trump agora na OTAN. E eles estão prometendo que vai ser um encontro muito rapidinho, porque a capacidade de atenção do Trump não é muito longa, né? O cara só consegue prestar atenção rapidinho. Então vamos fazer tudo rápido para o Trump não ir embora antes de se encontrar com o Zelensky. Vamos ver se vai ter essa oportunidade agora no encontro da OTAN, né? E finalmente, só uma curiosidade aqui, é só engraçadinho isso, a televisão da Coreia do Norte fez uma reportagem extremamente crítica sobre o desfile militar do Trump, né? E criticando, lógico, porque os desfiles militares da Coreia do Norte são fantásticos e coisa e tal, aquele negócio todo mundo sincronizado, né? Se um soldado ali bateu o pé errado, é fuzilamento para ele e para a família, né? Então os desfiles militares na Coreia do Norte é uma coisa muito séria, né? E aí aí fizeram essa reportagem aqui sobre o desfile militar lá na Coreia do Norte, né? The capitalist peaks of America held a gaudy and vainglorious display of their dwindling military might this past weekend. The US have not won a war since the USSR defeated Germany in 1945. Aqui, ó. A potência estrangeira decadente mostrou, fez uma amostragem patética de suas forças militares. Os caras querem mesmo dizer que o desfile militar é que indica a força militar de um país, né? E que os Estados Unidos não ganham uma guerra desde a derrota da Alemanha para a União Soviética na Segunda Guerra Mundial, né? O que não é bem verdade isso daí, né? Ganhou no Iraque, ganhou no Afeganistão, ganhou num monte de lugar. É verdade que lá no Afeganistão depois eles saíram, né? Mas ganhar a guerra eles ganharam, né? Mas enfim, isso aqui é só um detalhe, né?
o líder inferior, que eles chamam o Trump de líder inferior, né? Está parecendo velho, confuso e cansado, sentado do lado de uma prostituta cara e um apresentador de televisão bêbado. Aí eles mostraram um tanque que é americano. Aparece aqueles dois ali, mas só os cavalos e coisa e tal, e mosquete, para dar a impressão que nos Estados Unidos não tem blindados, né? Pô, isso é uma piada, cara. Realmente, o desfile militar contou a história do exército americano. Então começou com as tropas revolucionárias que venceram a Revolução Americana, né? Então o pessoal com mosquetão e coisa e tal. Mas depois teve um monte de tanque, né? Teve um monte de coisa. Eles não mostraram essa parte dos tanques, porque, pô, senão fica feio, né? A Coreia do Norte, até em termos de desfile, é muito bacana, mas a verdade é que a Coreia do Norte nunca ganhou uma guerra, nunca, né? No final das contas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.